É com muita alegria, muita satisfação que mais uma vez nos encontramos aqui no canal 55, falamos direto do Labim e trazendo hoje para vocês mais um tema ligado às tecnologias. Vamos conhecer os limites, as fronteiras do conhecimento. E para nos ajudar hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios o professor Sileno Marcos Araújo Ortim. Mais uma vez, seja bem-vindo, Sileno. O Sileno é graduado em administração pela Unifev, fez especialização em marketing, recursos humanos e gerenciamento também aqui na Unifev. Agora fazendo mestrado em ciências ambientais na Unicastelo. Bacana. Sileno, hoje a gente vai conversar, e o telespectador já fica aí ao par do nosso tema de hoje. Nós vamos falar sobre cálculo do custo do frete para transportador autônomo. Isso. É um tema bem específico e a gente chama atenção para as pessoas que são trabalhadores autônomos na área de transportes, para que aumentem o volume da televisão e sentem aí, porque o tema vai ser realmente importante para vocês. Sim. Vamos começar quantificando um pouco a frota de caminhões na cidade de Votuporanga e estabelecendo uma relação entre aqueles que pertencem às transportadoras e aqueles que são de autônomos. Sim. Mais ou menos você sabe identificar isso? Ramon, hoje nós temos uma média de 2.600 a 2.700 veículos, incluindo transportadoras e autônomos. Votuporanga, ela tem, por ser um polo moveleiro, ela tem uma característica muito forte no trabalho desse pessoal, do autônomo, como uma mão de obra necessária para o processo produtivo da empresa e principalmente para fazer com que a empresa entregue seus produtos. Então, essa é a importância desse assunto, de se trabalhar para que o transportador autônomo consiga identificar o seu custeio, o cálculo de custo. Porque normalmente as empresas já tem esse cálculo de frete pré-definido, as transportadoras. Tudo depende do segmento. Normalmente, as empresas de grande porte, as transportadoras, já têm. Mas a minha preocupação fica, e o pequeno? E o autônomo? E aquela pessoa que tem um caminhão como o seu ganha-pão? Ela não merece uma atenção? Eu acredito que até mesmo nós, quanto instituição de ensino, a gente tem esse papel também de ajudar a sociedade. Claro. E passar a informação correta, que o caminhão não é apenas lá um meio pelo qual a pessoa vai ganhar o seu sustento, mas ele tem que ser visto como uma empresa, certo? Claro. E a empresa, ele tem que tocar aquilo, ele tem que fazer a gestão daquele negócio da melhor maneira possível. Muito bem. Qual o número de empresas que fazem uso desse tipo de serviço? Aqui em Votuporanga, no segmento moveleiro, nós temos 85 empresas, atuantes, isso cadastradas pela IRVO. 13 indústrias metalúrgicas, 33 na área de alimentação e 62 na área de confecções, lógico que de pequeno porte. Então, é uma área muito grande. Se a gente pegar o foco central da atuação dos transportadores, segmento metalúrgico e moveleiro, é um campo bem abrangente. Então, aquele que presta serviço para uma empresa moveleira, para uma metalúrgica, aquele que está agregado a esta empresa, ele deve fazer o seu cálculo, ele deve identificar quais são os seus custos, quais são as despesas que vai incorrer constantemente, mês a mês, mesmo que eu não esteja trabalhando. Então, é necessário levar isso na ponta do lápis, na ponta da caneta, como se fala. Claro, claro. Porque senão perde o controle, Ramon. É fácil perder o controle. E muitas vezes, até por desconhecimento, a pessoa acha que trabalha, mas eu não estou tendo retorno nenhum, porque ela não fez as contas. Claro. É um pneu que arrebenta, é um pneu que estoura. E normalmente uma transportadora já tem um setor próprio já tem um departamento próprio para levantar custos, para todo o cálculo. Fazer o cálculo e as tabelas de preço, de frete. Isso. Então ela se resguarda mais, se protege mais. Ela tem uma melhor gestão em cima disso. Tem profissionais responsáveis só para cuidar disso. Claro. Então começa
a ter uma atenção especial a um determinado item do caminhão. Olha, eu tenho um estoque de pneus, eu tenho um estoque de lubrificante, eu tenho um estoque de determinado produto que não me deixa eu ter uma falha. Né? E normalmente o pequeno não. O pequeno, ele apertou a situação, estourou um pneu, ele vai ter que comprar um pneu lá parcelado em 5, 10 vezes, seja lá o que for. É verdade. E ele não estava contando com isso. E muitas vezes o pequeno só vê o retorno. Só vê o retorno que está dando no momento no caminhão. Naquele momento. E esquece de contabilizar esses custos. Que eu tenho que ter uma previsão aí para uma quebra do caminhão. Eu tenho que ter uma previsão para um pneu. Eu tenho que ter uma previsão para multas do jeito que estão as coisas hoje. Tá? Seguro. Eu tenho que analisar tudo. E normalmente o pequeno não faz. A pessoa que trabalha, o autônomo, ele só consegue enxergar o resultado do período. E esquece de verificar que ele poderá vir a ter esses custos para frente. E outra coisa, a reposição da própria frota, sim, ou do próprio veículo dele. O Brasil tem uma frota muito antiga. Claro. Tá? O governo estava incentivando aí com um programa específico para os caminhoneiros, só que cortou, em função da crise cortou. Então a gente vê ainda caminhões muito velhos rodando. Então, claro. O período de depreciação desse caminhão já foi. Então a pessoa tem que ver que tem que trocar a frota. Tem que trocar o seu equipamento. E tem que colocar no custo isso. Tem que ser calculado. Porque você não vai receber de uma vez. Sim. Mas são pequenas parcelas que vão entrando todo mês, que você já vai separando, né, para poder reinvestir. E justamente isso, Ramon, a gente tem que considerar. Porque o valor que a pessoa destinou para comprar esse caminhão, o valor, vamos supor que se ela estivesse aplicando numa determinada conta, aquele valor que ela teria de lucro, isso a gente tem que ser considerado também no cálculo do custo. Muitas vezes acho que nem o grande está fazendo isso. Imagina o pequeno. Claro. Então, claro. A NTT ela vem através dessa resolução, vem disciplinar toda essa situação. Legal. Bom, você falou na ANTT, então vamos lá. A ANTT é a Agência Nacional de Transporte Terrestre. Qual é a atividade desenvolvida por ela? A ANTT ela faz toda a parte de fiscalização, né? Tá. E a questão também da infraestrutura de transporte terrestre, rodoviário, ferroviário e dutoviário. Eles disciplinam, eles verificam toda a questão de infraestrutura e operação dessas vias de transporte. E até a ligação entre modais. Modais ferroviário com rodoviário, modal rodoviário com ferroviário também. Faz toda a interligação dessas ações. Bacana. E até naquele número que eu passei da quantidade de veículos, em Votuporanga considera-se também um ônibus, viu? Tudo é considerado um ônibus também. Então, parece que uma média de 268 autônomos em ônibus. É muita coisa. Então, e esses dados são todos do IBGE. Bacana. Tudo fonte do IBGE. Agora, você mencionou também a resolução 4.810 da Agência Nacional de Transportes Terrestres. O que essa resolução, normatiza? Certo. Ela normatiza o cálculo, Ramon. Os parâmetros básicos. Logicamente, cada segmento tem uma característica própria. Tá. O segmento moveleiro é um, o segmento metalúrgico é outro, o sucrocoleiro é outro. Tem empresa moveleira que trabalha por quilômetro rodado. Aí o transportador autônomo ele entra por quilômetro rodado. Tem empresa moveleira que fecha carga. Certo? Então tudo depende. Fecha um frete no valor X para determinada localidade. Só que o transportador ele tem que identificar o seguinte: quanto que vai custar isso para mim? Sim. A pessoa normalmente vê, é só o combustível? É somente o combustível e o pedágio? Não. Tenho muito mais coisa. Eu tenho o combustível, eu tenho o pedágio, eu tenho o desgaste do caminhão, eu tenho manutenção, eu tenho uma série de fatores, pneu. O pneu tem vida útil. Claro. 60 mil, cento e pouco, não sei. Despesa de alimentação. Despesa de alimentação. Seguro. Seguro obrigatório, tem tudo. IPVA. Exato. Tudo isso tem que estar na fórmula do cálculo. Composição do custo. Na composição do custo. E a NTT disponibiliza essa tabela pelo site deles. Bacana. Tá? Então, até bacana que o nosso telespectador consulte também o site da NTT, antt.gov.br,
e lá tem, né, em frotas, tem a tabela completa. Aí você vai ajustando de acordo com a sua atividade. Mas faça o cálculo, é simples, é uma tabela automática, não precisa ter domínio de software nenhum, ele faz perguntas e respostas. Você vai respondendo, ele calcula o custo da sua atividade. Claro. E pronto, bem tranquilo. Sileno, entra também no cálculo do custo, vamos entrar nesse tema porque eu acho que é relevante a gente pensar nisso. Hoje os riscos numa rodovia para os caminhões é imenso. Sim. Porque alguns caminhões carregam cargas que são preciosíssimas, sim, coisas próximas ou além de R$1 milhão. Sim. Né? Quer dizer, qualquer tipo de crime, roubo de carga, traz um prejuízo muito, sim, grande. Essa responsabilidade é do contratante do serviço ou é do dono do veículo que está fazendo o transporte? Olha, Ramon, o correto é ter toda a operação segurada. O correto. Tanto quanto o transportador, o terceiro que está prestando, quanto a empresa. Tá. Certo? Eu já trabalhei em situações que tanto a empresa exigia o seguro do transportador para poder desenvolver as atividades dentro daquela empresa, quanto também tinha um outro seguro à parte, em função do aumento crescente do número de roubos. Imagina uma carga de produto frigorificado, uma carga de eletrônico, cigarro. Então, a possibilidade de risco aí é muito alta. Aí vai aumentar o quê? Tem aumentado o número de... o quê? É frete, roubos, é tudo mais, roubo, aumenta o custo. Quem paga isso é a gente. Perfeito. Então é complicado. Muito bem. Nós vamos agora para um intervalo, mas eu queria adiantar um pouco os assuntos que a gente vai tratar no segundo tempo, né? O cenário para o segmento de logística de transporte nacional, diante dessa crise que está por aí, a gente vai falar um pouco sobre isso. E vamos aprofundar também a questão de custos, custos fixos, custos variáveis, certo, que a gente vai tentar mostrar para o telespectador, principalmente para o pequeno transportador, para que ele tenha noção de como calcular aí os seus custos. Sileno, daqui a pouquinho a gente continua. Um abraço para você que está nos acompanhando e é o espaço para tomar um café, tomar uma água e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Empreender Tecnologias aqui na sua TV Unifev.